presidente Lula fez uma reunião com o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, em Brasília. E após o encontro, confirmou que viajará à Rússia para participar da próxima cúpula de líderes do BRICS. O evento está agendado para outubro desse ano, na cidade de Kazan. No encontro com Lavrov, Lula discutiu sobre a guerra na Ucrânia e reforçou que o Brasil continua disposto a colaborar com os esforços em defesa da paz, de maneira a solucionar o conflito. O presidente também reafirmou a importância de uma nova governança global para lidar com questões como a inteligência artificial e as mudanças climáticas. Muito bem. Diogo da Luz, esse encontro na Rússia dos BRICS preocupa os Estados Unidos e a União Europeia. Preocupa por uma questão não diplomática, oposição de guerra, até porque se o Brasil acha que o conflito tem que acabar ou não acabar, ninguém está nem um pouco interessado na nossa opinião. Se você olhar o mapa, nós estamos num canto aqui, é a 10ª economia do mundo, é o país que abre anualmente os trabalhos da ONU, das Nações Unidas, tem um corpo diplomático fortíssimo, mas em termos de geopolítica nós estamos um pouco deslocados e é um pouco de megalomania achar que a gente vai chegar lá e falar para a Rússia, ó, recua dos 20% que você já ocupou e fala para a Ucrânia também negociar do jeito que está. Não adianta. A questão é a seguinte, o BRICS Plus, que já são 10 países, Brasil, 10ª economia do mundo, Índia, 7ª economia do mundo, Rússia, China, 2ª economia do mundo, vai ser a primeira logo logo, e África do Sul, chamaram Arábia Saudita e Emirados Árabes, 2 países com grande potencial de fornecimento energético. Chamaram o Egito, o Irã e a Etiópia. A Argentina só não veio porque o Milei não concordou. 20% do petróleo mundial foi negociado ano passado sem a utilização do dólar. O acordo feito entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos em 1974 está começando a ruir. Países estão desprezando o sistema SWIFT de conversão. Eu conversei com vários amigos meus do mercado financeiro. Alguns dizem, isso é coisa para daqui 50 anos. Eu acho que é coisa para daqui uns 10 anos. Já se fala em 37 países no BRICS. Do jeito que está, já são 44% da população mundial e o mesmo percentual do PIB mundial que o G7. Então, essa é uma reunião que preocupa. E a movimentação do presidente Lula, nesse aspecto, preocupa os Estados Unidos da América. Tanto que o Antony Blinken foi para lá de... Eu não vou usar a expressão, para lá de bambolê, vamos usar uma expressão mais muito querendo acomodar para lá e para cá. Não, ele disse que é um holocausto, mas porque, na verdade, ele está preocupado e nós também estamos. O Blinken é um malabarista das palavras, tá certo? Então, eu pergunto a você, como você vê esse encontro, essa aproximação com a Rússia, no cenário geopolítico e no cenário econômico também? Bom, só um detalhe, o Blinken é um malabarista, concordo com você, mas ele disse, não houve genocídio. Acho que a fala principal, ele disse, não diante do Lula, até porque não era o caso de ficar criando polêmica, mas deixar isso claro, isso eu achei bom. Agora, o que me preocupa mais do que essa discussão do BRICS contra o G20 é o próprio Brasil. E eu fiquei muito contente, dia 5 de dezembro, o presidente Lula disse, no ano que vem eu vou fazer 2 viagens internacionais, apenas. O resto só aqui no Brasil. Uma para a Etiópia, no Congresso Africano, que aconteceu nesta semana. E a outra, fiquei muito contente, para a Guiana, para o encontro dos países do Caribe, que a Guiana faz parte dos países do Caribe, justamente, me parecia, numa demonstração de apoio àquele país contra a ameaça de invasão dela de Venezuela. Aí eu estava muito contente, especialmente ver o presidente do meu país falar em 2 viagens apenas e ficar mais no Brasil, gastando muito menos com essas viagens ao exterior e dando mais atenção ao país. Esse, para mim, é o problema que eu já vejo que já tem essa 3ª viagem, parece que ele já está discutindo mais 1 ou 2, então vai voltar a muitas viagens internacionais. No mais, eu acho que essa decisão de que os países do BRICS vão deixar o sistema do SWIFT, vão deixar o dólar, vai depender muito da confiança
caso não haja novas crises. Porque quem decide que moeda usar na hora de fazer importação e exportação é sempre o empresário e não o país. Os países importam pouco, as empresas que importam muito. E cada importador vai preferir, exportador também, vai preferir usar a moeda mais confiável possível. Então, pode ser que daqui a 10 anos aconteça isso, desde que não venha uma crise como, por exemplo, de 2008. Porque o que acontece nessas horas, todo mundo corre rapidamente para o dólar, porque acaba sendo a moeda segura. Muito bem. Lembrando só que o dólar não está mais lastreado em ouro, está lastreado apenas na confiança que o mundo tem nos Estados Unidos, e isso é um motivo de preocupação. Agora, Deise Ciocari, o Lula diz o seguinte, ele afirmou que vai discutir uma nova governança global na Rússia. O Putin tem insistido no fim da unipolaridade, Estados Unidos como único foco de poder em todo o mundo, da bipolaridade, União Soviética extinta e Estados Unidos, e fala agora em multipolaridade, e há um verdadeiro início de rebelião. Você veja que a Rússia, com todas as sanções econômicas, ela cresceu 2,6% da economia, mais qualquer outro país da Europa. Essa articulação do Lula que preocupa os Estados Unidos, isso não pode trazer algum tipo de desconforto nas nossas relações bilaterais com os Yankees? Pode sim. Eu sempre fico pensando... essa semana eu estava conversando com um ex-assessor do Lula e ele estava falando que... Eu perguntei para ele por que o Lula tinha dito que não pediria desculpa no caso dessas palavras dele, né? E ele falou que o Lula comentou com ele, né? Ele é um ex-assessor, que o Lula comentou com ele que ele aprendeu isso com a mãe dele, que ele não baixaria a cabeça, né? E foi até numa reportagem ao vivo, aí tá gravado. Não fui eu que falei. E quando eu vejo essas declarações do Lula buscando uma nova governança global, eu sempre imagino assim, o que se passa na cabeça dele, porque desde que começou essa guerra da Ucrânia, e o Lula começou a interferir, a gente sempre falava, o Brasil não é um gigante diplomático. Pode ter a sua relevância aqui na América do Sul, mas como que um presidente pensa que vai interferir numa guerra entre Ucrânia e Rússia? E isso sempre foi uma questão que o Lula deixou muito claro, que ele achava que ele tinha poder para interferir nisso, né? Na mesa do bar. Então, é muito estranho isso, mas ele segue com essa toada, principalmente depois dessa fala. Mas aí eu acredito que vai muito ao encontro do que esse meu colega falou, né? O fato do Lula não pedir desculpa diz muito bem que ele está completamente, primeiro, alheio ao processo e um pouco ignorante. Porque o Brasil não tem condições nenhuma de oferecer uma solução para essa guerra. Eu lembro que logo no início dela o Lula falava, não, o Putin e o Zelensky, eles têm que sentar e conversar. Não é assim que se termina uma guerra, né? Não é simplesmente sentando e conversando. Então, às vezes me parece, eu me pergunto seriamente, assim, o Lula 1 e o Lula 2 tinham uma visão completamente diferente da diplomacia. Eu me pergunto se esse Lula de agora tem noção de quem é o Brasil na geopolítica mundial. E eu acho que não tem, simplesmente não tem. Ô, Mônica, só para a gente ver a questão de discutir, você falou numa mesa de um bar, vão tomar uma cerveja, o Zelensky, o Putin e eu, para resolver. Muito bem, a OTAN aceitaria recuar, reconhecer que errou e a anexação de 20% do território ucraniano para a Rússia, mais a Crimeia? A Rússia aceitaria recuar totalmente e deixar o Mar Negro à exposição para a colocação de bases militares da OTAN? O Zelensky aceitaria recuperar o seu território, mas não ter mais nenhum centavo para reconstruir o país completamente destruído? E mais, como é que o Brasil se colocaria agora para discutir o conflito Israel e Gaza depois do que disse o presidente Lula e do rompimento? Nós estamos a um passo do rompimento diplomático com Israel. O Brasil está perdendo o seu poder de articulação diplomática? Pois é, e justamente você vê a confusão que está armada ali na região entre a Rússia e a Ucrânia, e Lula se manifesta dizendo que vai trabalhar pela paz, que quer ajudar uma construção de paz. Em Israel, ele faz uma fala ao contrário, é uma fala que complica mais ainda a situação, é uma fala que toma partido, é uma fala que aumenta a polarização, que reforça o antissemitismo. Então, essa falta de posicionamento claro, que não deveria ser nem para um nem para outro, deveria ser um posicionamento de busca pela paz sempre, é que acaba complicando a postura do Brasil no exterior. Então,
Lula deveria e poderia, né? Ele chegou a falar que queria ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Ele fala, e é uma pretensão real, do Brasil passar a ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Essas conversas com a Rússia têm aí essa troca de pedido de apoio para que nós possamos entrar no Conselho de Segurança da ONU como membro permanente, que não somos. E na hora de falar de Israel, Diogo, o Blinken falou que não é genocídio, a Corte Internacional de Haia também falou que não é genocídio. Essas coisas são muito mais claras na guerra entre Israel e o Hamas, que eu nem gosto de chamar de guerra, porque não é uma guerra entre dois estados, né? É Israel respondendo a um ataque terrorista, e Lula se posiciona de forma errada em ambas as situações. João Belucci. Eu vejo que o BRICS ele é uma coisa muito complicada de se analisar, porque ele é um bloco em tese de parceria econômica, mas, na verdade, você observa que hoje, né, na guerra Rússia e Ucrânia, a diplomacia do Lula está do lado de quem? A gente tende a achar que ele está do lado da Rússia, isso é o que parece. Com Hamas e Israel, me parece que ele não está do lado de Israel, então é muito complicado. E a gente está num ambiente de uma potencial terceira guerra mundial, muita gente fala isso, e o Brasil devia se preocupar em se armar, né, em ter mais armas, ter um exército seguro, porque corta o orçamento do Ministério da Defesa, do Exército, e o mundo todo se armando, né? Todo mundo desejaria a paz, mas para ter a paz você precisa da arma, né, para garantir a sua defesa. Então vejo sempre essa política externa do Lula oscilante, ora aqui, ora acolá, como a Mônica bem lembrou, e o Capês também ele falou que resolveria a guerra na mesa de bar, com essa retórica verborrágica bem vazia. É muito perigosa essa situação. Vamos ver o que vai sair desse encontro lá na Rússia. A tendência é que saia mais alguma declaração atropelada do Lula, infelizmente. O fato é que há uma enorme pressão diplomática de um alinhamento de países sobre Israel, uma articulação perigosa dos países africanos para a expulsão dos embaixadores de Israel, respectivamente, em cada um deles, e é uma guerra diplomática. Essa pressão pode ter uma influência sobre o governo de Benjamin Netanyahu, maior mesmo do que o desespero das famílias por terem seus parentes de volta, que foram sequestrados, ou mesmo em razão dele ter algum tipo de sensibilidade com a população palestina sendo morta.